Portanto, será uma apresentação que tem o título A relação entre a dignidade no ambiente de trabalho e o bem-estar dos empregados. Quando desejar, tem a palavra. Muito obrigada, professor Jorge. Gostaria de agradecer, né, a presença de todos que estão aí, e também pelo convite da apresentação do trabalho. Uma honra estar aqui diante do professor. Parabéns pelo título. Essa apresentação ela vai ser compartilhada, né? A Malu e eu, nós vamos apresentar este trabalho sobre a relação, né, da dignidade no ambiente de trabalho e o bem-estar dos empregados. Este trabalho ele teve o objetivo de explorar a relação entre a dignidade no ambiente do trabalho e o bem-estar pessoal, né, dos trabalhadores empregados. Ela é uma pesquisa que caracterizou como quantitativa, com a aplicação de um questionário composto da escala de dignidade no ambiente de trabalho, essa que o professor Luiz também tem trabalhado com ela, e a outra de bem-estar pessoal, além dos dados demográficos aplicados tanto eletronicamente, né, a forma que ela foi aplicada, quanto fisicamente, que a gente vai expor um pouquinho mais ao longo da apresentação. Malu, se você quiser falar a partir de agora. Tá, tudo bem. Só que à medida que eu vou falando, você vai passando, tá? Então, a dignidade no ambiente de trabalho, primeiro a questão da dignidade, né? A origem do termo e tal. E aqui vocês têm uma transparência em que fala de diferentes perspectivas de dignidade no sentido de abordagens ontológicas e epistemológicas. Então, não é, por exemplo, não é em relação a uma evolução temporal do termo, porque também temos, né, a variação em relação ao termo dignidade, variação de significado, né, ao longo da história, né? A dignidade começa no mundo ocidental, nós estamos falando do mundo ocidental. Então, no mundo ocidental, ela começa a ser tratada com a Grécia, né, na Grécia Antiga, e depois ela passa pela Idade Média, como disse o professor Luiz, né, a concepção de que o homem é feito à luz e semelhança de Deus, e por isso, então, ele intrinsecamente ele tem dignidade. Na Grécia já era diferente, né? Na Grécia, o principal significado de dignidade era em relação ao status que ocupavam as pessoas públicas, tomavam conta do que era público, né? Depois, nós temos um caminho no sentido do significado de dignidade em Kant, que o professor Luiz também se referiu, né? Que Kant, já plenamente dentro da modernidade, entende a dignidade como inerente e incondicional, quer dizer, e por quê? Pela mesma razão que a dignidade era inerente na perspectiva cristã? Não. Na perspectiva cristã, era porque nós somos feitos à luz e semelhança de Deus. Tá? E para Kant, não. Para Kant, a dignidade é inerente ao ser humano, porque o ser humano é dotado de razão. Né? E a razão surge na modernidade como sendo uma razão única, não se está falando de racionalidade, mas de razão, capaz de resolver os problemas do mundo. Né? E, devido à razão, segundo Kant, o ser humano é capaz de fazer escolhas, e de fazer escolhas que tenham um direcionamento moral. E um direcionamento moral, então, fazer escolhas, o ser humano tem autonomia para fazer escolhas morais, e um direcionamento moral em que as escolhas serão guiadas pelo fato de, ao serem boas para quem escolhe, também são boas para toda a humanidade. Isso é o que está ali no imperativo categórico do Kant. Né? Já nós temos agora duas outras perspectivas, que é do Nietzsche e do Marx. Né? Para o Nietzsche,
não havia essa ideia de uma dignidade absoluta, porque a existência humana só tinha valor a partir da cultura. Tá? E, para o Marx, a dignidade no trabalho era uma expressão principalmente em defesa do interesse da própria classe burguesa, porque aí o Marx está se referindo a essa ideia da dignidade enquanto razão, por isso que ele está se referindo que era alguma coisa de interesse da classe burguesa. Mas Marx também tem implícita uma defesa do conceito de dignidade, né, que é associada ao trabalhador. Quer dizer, quando é que o trabalhador é digno? Quando esse trabalhador não é um trabalhador alienado, né, e quando ele tem direito também aos meios de produção. Isso para resumir, bem resumido. Sara, passa para mim, por favor, o próximo slide. Então, aqui nós temos agora a dignidade no ambiente de trabalho, que começa a ser estudada mais de 20 anos atrás. A gente tem o Randy Hodgson, que é um autor bastante importante, e a gente tem o Sayer, que também é outro bastante importante. Tá? Então, aqui, como vocês estão vendo, o Hodgson diz que os trabalhadores traçam estratégias para proteger a sua dignidade, superando obstáculos pela criação de alternativas de resistência, cidadania e desenvolvimento de relações sociais no trabalho. E o Sayer vai dizer que os trabalhadores percebem que têm dignidade à medida que se percebem que são confiáveis para os outros. E também eles se percebem confiantes, que podem exercer autonomia no trabalho, assim como não obtêm vantagens sobre os outros. Os gestores também não obtêm vantagens sobre eles. Então, para o Sayer, o ser humano, o trabalhador é digno quando ele se percebe não como um instrumento para benefício de alguém, mas quando ele se percebe com finalidade nele mesmo, por ele ser humano, por ele ser um ser humano. E ele percebe que os outros confiam nele e ele, então, se sente também confiante. Vejam que são duas coisas diferentes. O Hodgson enfoca muito mais as estratégias para proteger a dignidade, e o Sayer está enfocando como é que o trabalhador concebe a dignidade, a perspectiva do Sayer. Sara? E aqui a gente tem a Kristen Lucas, que é a escala que o Luiz utilizou, e nós também utilizamos, que fez o trabalho em conjunto com outro autor. Né? Então, aqui você tem o valor auto-reconhecido e reconhecido por outros. Isso é a dignidade. Tá? E que pode ser prejudicado ou violado, né, pelo envolvimento na atividade de trabalho. Então, o valor, a pessoa se sentir reconhecida e reconhecida por outros no seu ambiente de trabalho. Mas este reconhecimento é algo que pode ser violado, tá? Ou ele pode ser promovido. Tá? Aí ela fala de alguns princípios que vocês veem aqui. Né? A dignidade depende da percepção que os indivíduos têm do seu próprio valor e do quanto os outros reconhecem esse valor. Tá? A dignidade, então, é subjetiva e autoconstruída. Vejam que é completamente diferente da perspectiva kantiana, ou da perspectiva do Marx, né? Ou da perspectiva cristã. Né? Aqui, a dignidade é vista como subjetiva e autoconstruída, e vai ser autoconstruída na relação com o outro, à medida que ele percebe que o outro reconhece o seu valor. Um outro princípio fala da contradição entre a dignidade, tá? Entendida enquanto dignidade inerente, que é a ideia kantiana, e, ao mesmo tempo, a dignidade adquirida enquanto merecimento. A pessoa merece dignidade. E essas duas visões da dignidade inerente e da dignidade adquirida, elas acompanham a história no Ocidente. E vejam, o Luiz acabou de falar agora
sobre o conceito de dignidade na China, que é o conceito de face, lá não há inerente, lá há a dignidade adquirida. Tá? Mas isso não quer dizer que não houve, não houve nas culturas ocidentais, que não houve no Ocidente. Há também. Só que o próprio significado, né? O que é dignidade lá na China, enquanto adquirida, e dignidade entre nós, enquanto adquirida, é diferente. Né? A nossa dignidade adquirida tem a raiz lá na Grécia, ela é relativa ao status que a pessoa ocupa na sociedade. Tá? E o outro princípio que ela vai trazer, então, é a ambivalência da dignidade. É interessante essa ideia da ambivalência, porque não é dicotômica, não é uma coisa dicotômica. Né? Você vivencia dignidade e pode vivenciar indignidade. Porque, aqui, neste sentido, significa que a dignidade pode ser violada. Né? Você pode passar outro slide? Bom, e agora, então, este trabalho teve como objetivo analisar a relação entre a dignidade no trabalho e o bem-estar das pessoas nas organizações. E por que se escolheu estudar o bem-estar? Já há alguns anos que se vem reconhecendo que o principal fator de engajamento das pessoas nas organizações é relacionado ao seu bem-estar. Tá? Se discutia muito que o engajamento era fortemente dependente da motivação individual, muitas teorias de motivação, né? Ou então muito dependente de liderança. Há alguns anos que a tendência das pesquisas é mostrar que o engajamento das pessoas na organização depende muito de como elas percebem o bem-estar. Então, a ideia foi ver se a percepção da dignidade no trabalho influenciava a percepção de bem-estar. Agora, de que bem-estar se está falando? Porque existem, assim como a indignidade existem vários conceitos de dignidade, também no bem-estar existem vários conceitos e teorias. Né? E aqui a gente escolheu a abordagem de bem-estar pessoal, tá? Da Maria das Graças Paz, e vocês têm aí os 4 principais pressupostos. Né? O bem-estar ocorre num ambiente marcado pelas relações de reciprocidade entre trabalhador e de organização. Tá? Então, a reciprocidade entre trabalhador e organização é um marcador de bem-estar. Né? A organização não é totalmente responsável pela saúde individual do seu empregado, mas é responsável por encorajar relacionamentos positivos e por construir e manter ambientes adequados. Né? Da mesma forma que o ambiente de trabalho tem suas tensões, né? Tem suas tensões e tem seu estresse. E o estresse no ambiente de trabalho influencia o bem-estar. E as características pessoais do indivíduo, elas são moderadoras ou mediadoras do impacto do meio organizacional. Né? Então, o bem-estar depende também de características pessoais. Pessoas que são mais otimistas, ou que entendem que o ser humano é inerentemente bom, por exemplo, tá? Podem ter uma tendência a se sentir mais facilmente num estado de bem-estar. Porém, tá? Isso não basta. Isso não basta e, aliás, não é muito. O que vai influenciar mesmo no bem-estar, vai principalmente influenciar no bem-estar, é o papel que as organizações executam na vida do trabalhador. Então, essa é a ideia do bem-estar pessoal aqui da Maria das Graças Paz. Sara? Então, aqui, a definição, né? Satisfação de necessidades e a realização de desejos dos indivíduos ao desempenharem seu papel na organização, com ênfase nas relações de reciprocidade
entre indivíduo e organização. Então, reciprocidade é uma palavra-chave aqui no conceito de bem-estar pessoal. Bom, agora é com você, né, Sara? Isso. Então, assim, né, dada essa explicação, né, das variáveis que a gente vai utilizar, que a gente utilizou, né, no trabalho, a gente utilizou, essas são duas escalas, que é a Workplace Dignity Scale, feita pelo Benjamin Thomas, né, e a Kristen Lucas. Ela é dividida em 6 fatores, né, 18 itens divididos em 6 fatores. Os primeiros 5, as primeiras 5 variáveis aqui, na verdade, de primeira, aliás, as primeiras 5, elas estão relacionadas a uma valência positiva a respeito de dignidade, né? Então, você tem interação respeitosa, competência, qualidade, valor inerente e dignidade em geral. Elas vão compor nessa valência positiva do que é dignidade. E o sexto fator, né, ele vai ter essa valência inversa, né, do que seria a dignidade, na variável de dignidade. A segunda escala, né, que foi a escala desenvolvida pela professora Maria das Graças, escala de bem-estar pessoal, ela tem 16 itens, né, e ela foi dividida em 2 fatores. O primeiro fator é de realização profissional, né, esse é um fator mais subjetivo, né, sobre o desempenho, sobre reconhecimento do trabalhador. E o segundo fator são as condições do ambiente de trabalho, então, relacionado ao que existe de tecnologia, de acessibilidade, né? Então, vai envolver essas, que neste caso seria um pouco mais objetiva, nessas condições de ambiente de trabalho, e a realização profissional, que seria um fator mais subjetivo. A amostra ela foi realizada, né, com trabalhadores que estavam empregados, né? Uma das condições era que eles estivessem, de fato, empregados em empresas de qualquer ramo, sediados no estado de São Paulo. Né? A aplicação desses questionários foi feita de forma eletrônica e também de forma física, né? Forma eletrônica feita em e-mails, redes sociais, e cópia física foi sendo entregue pessoalmente, né, aos trabalhadores. A amostra final contou com a participação de 211 trabalhadores, sendo que desses 211, 62% eram homens, uma idade média de 35 anos e meio, e o tempo médio nas organizações de quase 6 anos e meio, né? A gente, como essa escala, né, de dignidade no ambiente de trabalho, ela foi a primeira vez que ela foi aplicada no Brasil. Então, teve um processo, né, de tradução e retradução para essa escala fazer sentido, né, para os trabalhadores brasileiros, assim como alinhada, né, à escala original. Então, assim, a gente fez, além dos tratamentos de tradução, de retradução, a gente fez também essa confirmação estatística para saber se aqueles itens eles estavam dizendo o que teoricamente deveria estar dizendo, né? E a gente utilizou a análise fatorial confirmatória porque ela se baseia na teoria para poder fazer essa confirmação, diferentemente da análise fatorial exploratória, que a gente jogaria os dados e veríamos quais categorias se agrupariam, né? Então, a gente escolheu a AFC, né, a análise fatorial confirmatória, justamente porque a gente já tem uma teoria de base e a gente queria confirmar se realmente aqueles itens eles compunham a variável de interesse que eles respondiam, né? Então, assim, aqui eu trouxe um exemplo, né, da validade discriminante, que faz parte dessa análise fatorial confirmatória, e a gente viu que foi confirmado, né, a divisão desses seis fatores. Opa! Ó, pulou. E esse aqui é o modelo, né, o modelo final que a gente teve, de que dignidade influencia, como que se dá essa relação com a variável de bem-estar, né?
Aqui os 6 fatores que compõem dignidade, né? A gente colocou os 5 primeiros com essa variável de segundo escalão, segundo fator. E indignidade, como não pertencente à dignidade por conta dessa valência inversa, né? Então, a gente fez aqui uma equação estrutural, né, a respeito de bem-estar, e a gente viu o resultado que a gente está tendo aqui, de fato, ele é inverso, né? A indignidade, ela influencia negativamente o bem-estar, né? Então, à medida que o trabalhador ele se percebe indigno, ele percebe também que tem um bem-estar reduzido, né? E à medida que ele compreende que os fatores que compõem dignidade, isso aumenta a percepção de bem-estar dele nas organizações. Aqui, eu vou botar aqui no modelo, né? Porque a gente fez os testes de moderação e mediação baseado em sexo, idade, tempo de trabalho, né? Então, a gente fez essas rodadas estatísticas, só que a gente não teve significância estatística nesse poder de moderação, né? Então, assim, essas variáveis de gênero, idade e escolaridade não tiveram esse efeito moderador, ou seja, elas não fizeram com que o resultado ele fosse modificado a partir de ser uma categoria ou outra, por exemplo, se é homem ou se é mulher, isso não fez diferença no resultado, né? Estatisticamente não fez diferença. E a variável tempo que trabalha na organização também não apresentou esse efeito mediador, né? Nossa. Acabou? Não, Malu, eu só tô recuperando aqui a voz. Desculpa, gente. Eu tô recuperando ainda da minha gripe. Então, assim, só que aí, após essa análise de moderação e de mediação, que a gente viu que não tinha significância estatística, mas a gente continuou fazendo alguns testes para saber se alguma coisa influenciava, né, algum fator, né, sociodemográfico pudesse variar a respeito do bem-estar, né, da variável de bem-estar. A gente viu que tanto a idade quanto o tempo que a pessoa está na organização, essas variáveis, elas influenciaram o bem-estar, né? Elas não influenciaram a relação entre dignidade e bem-estar, mas elas influenciaram o bem-estar, né? Então, quanto mais, né, quanto maior for a idade do trabalhador, ele tende a avaliar melhor o nível de bem-estar nas organizações. E, da mesma forma, quanto maior é o tempo, maior também ele vê o bem-estar. Então, quando o trabalhador ele ainda tem pouco tempo na organização, ele ainda não tem uma percepção a respeito do bem-estar na organização. Essas foram as categorias, mas que, como eu disse, elas foram somente relacionadas ao bem-estar. Então, como a gente viu que essas categorias, né, dessas variáveis sociodemográficas, elas não tiveram esse efeito moderador ou mediador, a gente, né, sugere, né, que essa dignidade do ambiente de trabalho ela esteja mais ancorada no sentido de dignidade humana pelo conceito kantiano, né, que é esse valor inerente ao ser humano e que não vai depender dessas variáveis demográficas ou funcionais. E o principal, né, achado dessa pesquisa, ele se refere ao poder de explicação de dignidade no ambiente de trabalho em relação ao bem-estar, que ultrapassou a casa dos 50% de explicação, né? Eu vou voltar aqui no modelo para a gente ver. Ele chegou aqui a quase 57% de explicação, que foi um valor que estatisticamente ele já é considerado substancial, né, nos estudos de ciências humanas e sociais, né? E isso
nos faz pensar que, assim como o bem-estar ele está atrelado, né, ele afeta a performance do trabalhador nas organizações, a gente pode, né, em pesquisas futuras, planejar fazer essa investigação do bem-estar como uma variável mediadora de uma performance do trabalhador, né? Então, obviamente, por conta desse resultado, esse alto efeito, né, de dignidade, da percepção da dignidade aí do trabalhador no bem-estar nas organizações. É isso, essas são as referências que a gente utilizou aqui na apresentação. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado pela apresentação.